Olá, neste vídeo vamos explicar a forma de caracterizar os grafos dirigidos utilizando matrizes e em particular vamos definir as matrizes de incidência, transferência e de grau de saída e de grau de entrada. No vídeo seguinte apresentaremos uma aplicação destas ideias ao algoritmo PageRank, que é um algoritmo utilizado no motor de pesquisa do Google. Vamos então considerar um grafo dirigido, que é um conjunto de vértices e arestas, que neste caso do grafo ser dirigido, vão ter uma direção e, portanto, vamos chamá-los flechas, em vez de arestas. Neste exemplo, daqui deste lado, temos um grafo dirigido com 6 vértices e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 flechas. Os vértices vamos numerá-los de 1 a n, V1 até Vn, e as arestas, ou as flechas, vamos denominá-las de α1 até αm. Portanto, n é o número de vértices e m é o número de flechas. Então, a matriz de incidência é uma matriz retangular, não tem que ser quadrada, que tem m linhas e n colunas, ou seja, tantas linhas quantas as flechas e tantas colunas quantos os vértices, e a entrada IJ significa na linha I e coluna J, vai ser 1 se a flecha I aponta para o vértice VJ, e é menos 1 se a flecha I sai do vértice VJ, e é 0 caso nem saia nem entre no vértice VJ a flecha αI. Então, aqui, naturalmente, o I vai de 1 até M e o J vai de 1 até N. Portanto, o I indexa, mais uma vez, as flechas e o J indexa os vértices e, portanto, ficam associados às colunas. Portanto, arestas ou flechas às linhas e vértices às colunas. Temos também a matriz de adjacência ou transferência, no caso de grafos dirigidos também se chama de transferência. Vai ser uma matriz quadrada e, ao contrário dos grafos não dirigidos, não tem que ser simétrica. Tem tantas linhas e tantas colunas quantos o número de vértices e a entrada JI vai ser 1 sempre que há uma seta, ou uma flecha, de VI para VJ. Note-se a ordem dos índices, ou seja, quando a flecha vai de VI para VJ, temos o 1 na linha J e na coluna I. Está bem? Isto significa que a maneira de pensarmos nas direções das flechas é ir por colunas, ou seja, em cada coluna I vamos colocar uns nas linhas para onde essa vértice aponta. E temos o seguinte resultado, que é a potência T levantada em N, ou seja, a matriz T, matriz de transferência, levantada à potência n, vai nos dar o número de passeios diferentes, começando no vértice VI e terminando no vértice VJ, com comprimento igual a n. Mais uma vez, portanto, a matriz T multiplicada n vezes por si própria e a entrada JI vai ser o número de passeios diferentes, começando em VI e terminando em VJ. Como caso particular, obviamente, quando o n igual a 1, temos exatamente o que está aqui. Há um passeio de comprimento 1 de VI para VJ, sempre que o TJI igual a 1. Vamos então agora ver um exemplo. Determinar as matrizes de incidência e transferência e grau de entrada e saída, que eu prefiro definir, em vez de definir anteriormente, definimos agora com este exemplo. Deste grafo dirigido, que é um grafo bastante simples, pronto, tem 5 vértices, não é? E 1, 2, 3, 4, 5, 6 flechas. Então, de acordo com a definição anterior, a matriz de incidência vai ser uma matriz que tem linhas associadas a setas ou flechas e colunas associadas a vértices, ou seja, vai ter 6 linhas, não é? Cada uma associada a uma flecha e vai ter 5 colunas, cada uma delas associada a um vértice. As colunas já estão numeradas, ou seja, porque os vértices estão numerados e, portanto, podemos esta coluna corresponde ao vértice 1, a segunda coluna corresponde ao vértice 2, etc.
Então, por exemplo, agora temos que dar uma ordem às flechas. Então vou começar com esta, de 1 a 4. Então, vou fazer esta primeira flecha, que vai de 1 a 4, vai corresponder a esta primeira linha, e portanto eu ponho -1 na primeira entrada, na primeira coluna, e ponho 1 na quarta coluna, porque significa que esta flecha sai do vértice 1 e entra no vértice 4, de acordo com a definição que vimos antes, não é? Agora vamos fazer as outras arestas. Por exemplo, agora a aresta que vai do 3 para o 4, ponho aqui um 3 e ponho aqui portanto, sai do 3 e entra no 4, ponho -1 na coluna 3, ponho 1 na coluna 4. Agora esta flecha aqui de baixo, do 5 para o 4, faço a mesma coisa, -1 no 5, 1 no 4, agora esta que vai do 3 para o 5, então ponho -1, 1, -1 na coluna 3, 1 na coluna 5, agora esta aqui vai do 3, vai do 2 para o 3, portanto ponho -1 aqui, 1 aqui, e finalmente esta vai do 5 para o 2, ou seja, ponho aqui -1 e ponho aqui 1 na coluna 2, pronto. Está bom? Portanto, esta é a matriz de incidência. No entanto, apesar de tudo, a matriz de transferência acaba por ser mais útil, e é uma matriz quadrada que tem toda a informação necessária, como podemos ver. Portanto, vamos novamente considerar o mesmo grafo. Portanto, aqui tenho 5 vértices, ou seja, 5 linhas e 5 colunas para a matriz T, e agora temos numeradas tanto as linhas como as colunas da mesma numeração que os vértices, e agora vamos por colunas, está bem? Portanto, na coluna 1 vamos pôr o que é que faz o vértice 1. Só tem uma saída, vai de 1 para o 4, portanto ponho aqui na linha 4, portanto o vértice 1 vai para o 4, portanto só tem 1 na linha 4. Depois, agora o vértice 2, só pode ir para o 3, e portanto na coluna 2 ponho 1 na linha 3, o vértice 3 pode ir para o 4 ou para o 5, e portanto ponho 1 aqui no 4, na linha 4, e 1 na linha 5. Depois, finalmente, o vértice 4 não tem nada a sair, e portanto não ponho nada na coluna 4, e finalmente o 5 pode ir para o 2 ou para o 4. Portanto, ponho 1 na linha 2 e 1 na linha 4, está bem? E esta matriz basicamente dá-nos toda a informação sobre este grafo. Portanto, basicamente, só para relacionar com as definições que demos anteriormente para grafos não dirigidos, se eu tivesse um grafo não dirigido, esta matriz de incidência era igual, só que os -1s passavam a 1s, e a diferença é que a matriz de transferência não tem que ser simétrica. No caso de uma matriz, de um grafo dirigido, seria simétrica, ou seja, todos os 1s que aparecem abaixo da diagonal também tinham que aparecer acima da diagonal e vice-versa. Mas esta matriz não tem que ser simétrica e, portanto, diz-nos precisamente para onde é que vão cada vértice, para quais são os outros vértices para onde ele vai. Agora, esta é a matriz, vai ser a matriz grau de saída, e esta vai ser a matriz grau de entrada, e são matrizes diagonais, portanto eu escrevo diagonal, e basicamente vai ser a matriz diagonal que tem quantas setas saem de cada vértice. Portanto, o vértice 1 sai uma, portanto eu ponho 1, do vértice 2 saem também uma seta, do vértice 3 saem 2, portanto ponho aqui 2, do vértice 4 não saem 1, ponho 0, e do vértice 5 saem outra vez 2 e ponho 2. O grau de entrada é exatamente a mesma coisa, mas para as setas que estão a entrar em cada vértice, ou seja, no vértice 1 não há nada a entrar, ponho 0, no vértice 2 há um a entrar, ponho 1, no vértice 3 há um a entrar, também ponho 1, no vértice 4 há 3 a entrar, ponho 3, e no vértice 5 há um a entrar, ponho 1. Já agora, portanto, mais uma vez relacionando com as matrizes de grafos não dirigidos,
grafos simples, por exemplo, vemos que a soma destas duas matrizes diagonais vai dar o grau, a matriz de grau. Por exemplo, o vértice 1 tem grau 1, que é 1 mais 0, o vértice 2 tem grau 2, que é este 1 mais este 1, o vértice 3 tem grau 3, que é 2 mais 1, o vértice 4 também tem grau 3, não é? Se fosse um grafo não dirigido, e o vértice 5 tem grau 3 também, que é este 2 mais este 1. Ok, então agora vamos finalmente ver o que acontece com aquele teorema que não demonstramos sobre as potências da matriz de transferência. Então, se eu tiver a matriz t ao quadrado, é a matriz de transferência multiplicada por si própria, duas vezes, e esta matriz vai nos dar o número de passeios com comprimento 2 entre um vértice e outro vértice. Então, multiplicando estas duas matrizes, deu isto, eu fiz a conta, ok? Foi simplesmente fazer a conta, está bem? Vocês sabem multiplicar as matrizes, por exemplo, para obter este 1 que está aqui, o que é que eu faço? Eu multiplico a linha 4 pela coluna 2, não é? Linha 4 pela coluna 2, e vai dar este 1. Isto significa que, desde o vértice 2, que corresponde a esta coluna, vai haver um trajeto de comprimento 2 até o vértice 4. Podemos confirmar isso. Do 2 para o 4, há um trajeto de comprimento 2 e um só trajeto de comprimento 2 que começa no vértice 2 e acaba no vértice 4, que é precisamente este aqui por cima. Naturalmente o t ao quadrado não precisava ter só uns, por acaso isto é uma coincidência, significa que no máximo há um trajeto de comprimento 2 entre cada dois vértices, mas a maior parte dos trajetos também tem zero. Por exemplo, este zero aqui na entrada 5, 5, significa que não há nenhum trajeto de comprimento 2 entre o 5 e ele próprio. Entre o 5 e ele próprio não há nenhum trajeto de comprimento 2. No entanto, eu posso, sem fazer contas nenhumas, perceber que a entrada 5, 5 do t ao cubo é 1. Sem fazer contas, eu sei que a entrada 5, 5 do t ao cubo é 1. Porquê? Porque, olhando para o grafo, quantos trajetos é que há de comprimento 3 entre o vértice 5 e ele próprio? É 1, que é fazendo assim, assim e assim. É um único trajeto de comprimento 3 entre 5 e ele próprio. Isso corresponde à entrada 5, 5 de t ao cubo. Pronto, por agora é tudo. No próximo vídeo vamos fazer aplicação deste tipo de ideias ao algoritmo do Google.